Não deu certo. Eu vou fazer um resumo daquela burocracia toda que foi para passar a fronteira. Eu tive um... Não. Nem olhou para ela e falou, pode passar. Eu me sinto até um pouco molestado, porque é a fronteira entre o Brasil e o Uruguai na cidade de Chuí. A saga de cruzar a fronteira. Acompanhe. Bom dia! Nós somos Rogério e Camila, estamos em uma longa expedição pelo Brasil e América do Sul, junto com a nossa cadela Wália e nesse carrão aqui que é a nossa casa. Hoje a gente começa então mais um dia importante e agora a gente está num camping que eu quero mostrar para vocês. Fizemos ontem a travessia do Cassino, sensacional, quem não viu o vídeo veja. Fizemos a travessia só nós, dois aventureiros, porque a gente avisou que aqui a aventura chama. O camping aqui é Camping Del Lago, fica no Chuí, Brasil. Bem legal, bem bonitinho, R$30 por pessoa. E eu vou mostrar só o lugar onde nós estamos aqui, que foi onde nós passamos a noite. Veja, tem a parte de churrasqueira, uma pia ali, tomada e luz para esse campsite aqui, né? Então todos os lugares que nós vimos aqui na propriedade têm a mesma estrutura. Animado, Rô? Super. Preocupado? Não, tô tranquilo. Terceira vez no Uruguai, a primeira vez atravessando de carro. E de cachorro? E com cachorro. Então é a terceira vez, mas parece a primeira, né? Pra cruzar. A fronteira sempre, né, é uma tensãozinha, a gente nunca sabe o que o oficial da fronteira pode... ele pode se atentar, a gente está aí com nossa casa ambulante, né, com a Wália, mas vai dar tudo certo. Com certeza. Partiu. Partiu. Deixem o like, comentem, compartilhem, para que a gente possa levar aí essa aventura para mais pessoas. O primeiro ponto de parada no dia de hoje é o Ministério da Agropecuária aqui de Chuí. Dica de ouro: como tirar o CVI. Vou deixar no vídeo de hoje todos os links na descrição, para que vocês, na hora de tirarem esses documentos, consigam achar facilmente quais são os sites corretos. Para entrar no Uruguai, precisa de microchip, precisa também de um exame de sangue de leishmaniose com a data de até 60 dias. Um dos pontos mais delicados na obtenção do CVI é quanto aos prazos, quanto às datas. Então vamos lá. É necessário um atestado de saúde com validade de 10 dias, não pode ser superior a 10 dias. E prestem atenção, dica de ouro, esse atestado é um atestado emitido pelo próprio site, não é um atestado feito pelo veterinário em papel comum. Então você entra para solicitar, você inicia a solicitação do CVI, você imprime esse atestado que já vai vir com os dados do animal, depois a caneta você vai preencher os seus dados e o veterinário vai preencher os outros dados, como vacina, a questão do chip e tudo mais. Quando você começa a solicitação, o preenchimento no site, você salva esse formulário, porque você precisou imprimir o atestado, então você começou o preenchimento, só que aí você vai ter que imprimir esse documento e levar até o veterinário. Então, quando você começar esse processo, deixa o formulário salvo, para você finalizar depois, porque esse atestado vai ter que ser anexado posteriormente no site. Tudo certo com o CVI, foi ótimo, a Ana, uma querida, entregou tudo já direitinho pra gente. O CVI já tá chancelado, carimbado. E agora a nossa próxima parada é para fazer o teste rápido de Covid. Tá animado pra levar cotonetada? Ainda bem que cotonetada, né, e não agulhada. Com os cotonetes devidamente introduzidos no nariz, como você se sente? Um pouco molestado. Estamos com os dois resultados de teste rápido negativos e em mãos. Partiu para o próximo destino. Agora lava rápido, eu procurar um lugar com internet, impressão, é um mix. Se a gente conseguir achar tudo isso no mesmo só lugar, tá ótimo. Acho que agora é a última parte. Nós já fizemos no site, enquanto o Brucutu tomava um banho, a tradução jurada. Então precisa colocar os dados do seguro viagem, precisa colocar o teste rápido com resultado negativo e precisa anexar aquela comprovante de vacinação do Conect SUS. Feito tudo isso, já sai na hora assim que manda. Essa tradução jurada ou juramentada precisa ser preenchida 48 horas antes de cruzar a fronteira. Por isso que a gente deixou para fazer aqui.
E agora eu tô com todos os documentos nesse pendrive e vim nesse lugar, que eles também fazem carta verde, que é o seguro contra terceiros, que tem que ser impresso numa carta verde. Mas nós já temos também, que a gente fez a contratação antes. Então agora vamos ver se vai dar tudo certo, que aqui tem todos os documentos pra gente cruzar a fronteira. Não deu certo. Na verdade, assim, é R$ 2,50 por folha. A impressão. Então ela foi muito simpática e falou que num cyber ali do outro lado, do lado do Uruguai, do Chuy, tem uma praça, lá tem um cyber, provavelmente vai pagar R$1 por folha. Como a gente tem muitos documentos para imprimir, o CVI, documento do carro, um monte de coisa, então realmente vale a pena dar um pulinho ali, que é uns 2 km de distância, para pegar um preço melhor. Super valeu a pena ter vindo aqui. Ficou menos de 40 centavos cada folha. Tem 30 folhas aqui, juntando todos os nossos documentos que precisavam imprimir. É assim, fica do lado do Uruguai, depois da Praça General Artiga, e eu perguntei no Centro de Informações Turísticas onde que havia lugar para impressão. Entre o Brasil e o Uruguai, na cidade de Chuy. Na verdade, nas cidades de Chuy. Do meu lado esquerdo, Chuy com I, lado Brasil. Do meu lado direito, Chuy com Y, lado Uruguai. As duas cidades, elas constituem o que a gente chama em geografia de cidades gêmeas. O que são cidades gêmeas? Hoje o Brasil tem 33 cidades gêmeas em suas zonas de fronteira. Cidades gêmeas são povoamentos com mais de 2.000 habitantes e que eles estejam colados, justamente assim, a fronteira entre países passa entre essas duas localidades, que é o que acontece aqui. Do lado uruguaio, a avenida chama-se Avenida Brasil. Do lado brasileiro, essa mesma avenida chama-se Avenida Uruguai. Então, essa situação constitui aqui esse conceito de cidades gêmeas. Ok, gracias. É isso, gente? É isso, produção? É isso, produção. Ninguém pediu pra ver a carta verde. Não pediram ver carta verde, documentação da Walha. Não, ele viu a documentação. Ele viu? Ele literalmente viu, né? Ele viu, ele pegou na mão, mas ele viu. Vamos oficialmente no Uruguai. Boa! Um carro próprio. Durante a pandemia, carro próprio, com cachorro, nem a carta verde também, que é o seguro obrigatório para terceiros no Uruguai, na Argentina, que nós temos, ela também não pediu. Ou seja, do carro, ela só pediu o documento do carro. E o documento do carro, o impresso simples, né? A gente viu outros viajantes que levaram até no cartório para ter uma cópia autenticada, porque é um impresso, né? Hoje em dia a documentação do carro é um A4 ali impresso e tá bom. Ou seja, não tem nenhum selo holográfico, nada que, sei lá, que torne aquilo um pouco mais oficial. Foi porque ainda é um... Ou seja, tudo isso nós fomos a pé, paramos o carro, fomos a pé no guichê da imigração. Então demos a entrada para nós, Camila e eu, passaportes carimbados e o carro. Isso foi no guichê. Depois pegamos o carro e aí com o carro e obviamente a Walha aqui dentro, nós passamos pelo setor, que na verdade é um rapaz lá, um senhor. É um senhor que fica ali na responsável por verificar essa parte. E como a gente já tinha perguntado para ele antes, e aí a gente
rapidamente mostrou, ele perguntou, primeira pergunta que ele fez, tá com microchip? Sim. Tá com a vacinação em dia? Sim. Aí quando eu mostrei o CVI, ele, tá bom, porque o CVI tem tudo isso. Para tirar o CVI, já é necessário fazer todos esses trâmites. Então ele sabe, né, ali no trabalho corriqueiro, se tá com o CVI emitido direitinho, é porque todos os pré-requisitos também estão cumpridos. Agora que nós estamos oficialmente em solo uruguaio, eu vou fazer um resumo daquela burocracia toda que foi para passar a fronteira. Começando aqui pela documentação do carro, tá? Vou começar do mais fácil para o mais difícil. O carro, basicamente, nós só imprimimos o documento do carro em 2 vias simples mesmo, fornecido pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Segundo documento do carro, que é obrigatório, é um seguro contra terceiros, que é a Carta Verde. A Carta Verde nós fizemos para 6 meses e pagamos R$ 407,79. Partindo para os nossos documentos, o que a gente precisou de documentação para passar? Bom, passaporte, a gente optou de passar com passaporte porque é sempre mais fácil do que usar só o RG. Dá para passar com o RG, é possível visitar todo o Mercosul com o RG, só que tem que estar dentro do prazo aí, a foto tem que estar bem boa, para que não tenha nenhum problema na hora de apresentar essa documentação para cruzar a fronteira. Então, se tiver passaporte, a gente indica sempre usar o passaporte, afinal é o documento oficial de viagem. E aí, de documentação, o que nós precisamos? O certificado da vacinação pelo Conect SUS, comprovando quantas doses nós tomamos, as vacinas que nós tomamos. Um teste rápido até 72 horas antes do embarque. E também a declaração jurada ou declaração juramentada, que nela a gente tem que anexar tanto o teste rápido quanto o certificado de vacinação e também o seguro viagem que cubra a Covid. Muito bem. E por último, a documentação da UALHA, que é a que eu achei um pouquinho mais complicada, tem que ficar atento aos prazos. O que é necessário? É necessário um certificado de vacinação internacional, que é este documento. Para emitir esse documento, a gente precisa de uma série de outros documentos que vão aqui dentro no site quando a gente preenche o cadastro. Então, a primeira dica importante, eu comentei com vocês, é necessário que seja um atestado de saúde AS1. Isso aqui, quem forneceu foi o próprio site quando eu comecei a fazer o cadastro. Então, os dados da UALHA já estão aqui no meio, a caneta eu preenchi os meus dados e embaixo é a veterinária que preenche. Então, isso aqui é obrigatório. Quando eu fui preencher, para entrar no Uruguai, preencher a solicitação, esse aqui serve para o Mercosul, mas caso vocês venham para o Uruguai, tem outras 2 solicitações que elas não compreendem os outros países do Mercosul e são especificamente do Uruguai. Quais são elas? Um exame de leishmaniose canina, que tem que colocar o PDF também anexo, e o chip. O cachorro ou o gato, ele tem que ter chip. Então eu anexei isso aqui, anexei o de leishmaniose, anexei o atestado de saúde. Dentro do atestado de saúde está constando aqui a antirrábica e a vacina anual, também os antiparasitários internos e externos. Tudo isso tem que ter sido administrado no animal para que eles possam preencher, para que o veterinário possa preencher o atestado de saúde e na hora que a gente colocar no site para solicitar o CVI esteja pronto. Feito isso aqui, uma vez emitido, porque hoje o processo ele é parcialmente eletrônico. Feito a solicitação, emitido o CVI, você vai fazer o download disso e vai ter que chancelar, o que é? Carimbar no Ministério da Agropecuária. No próprio site, eles mostram onde tem as pessoas que podem fazer esse carimbo. E aí, chegando na fronteira, foi o que vocês viram. O fiscal pediu para ver o CVI, perguntou se as vacinas estavam em dia, perguntou se ela tinha atestado, perguntou se ela tinha chip, perguntou uma série de coisas. Quando ele viu o CVI, ele falou, tá bom, pode ir. E ele nem olhou para o UALHA, tadinha, nem olhou para ela e falou, pode passar. Olhou pra gente, eu mostrei todos os documentos, ele falou, pode passar. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se tem dúvida, deixa nos comentários. Se curtiu, deixa o like para ajudar a gente, compartilhe o vídeo e continue acompanhando a nossa viagem, que agora a gente está no Uruguai e a gente vai fazer um vídeo bem legal mostrando o que a gente vai ver por aqui. Até a próxima! Tchau!